Boa noite. Hoje, no Jornal do Brás, nossa repórter sai às ruas para entrevistar moradores da região sobre mobilidade urbana e moradia. Confira. Bom, estamos aqui com o Renan e ele vai falar um pouco pra gente como que é a sua rotina. Renan, quais os transportes que você usa pra vir pra cá? Então, eu uso ônibus pra vir e metrô, né? E pra voltar também, metrô e ônibus. E quais as principais dificuldades que você encontra no transporte? Que normalmente vocês chegam aqui bem cedo, né, pra poder abrir loja e tal. Não, a questão não é nem essa, é o dinheiro, né? Que a passagem de um dia vai ficando cara e a gente não pode pagar direito, né? Aí esse é o problema. A gente gasta mais com transporte do que com a gente mesmo, né? E você acha que, porque você basicamente é um vendedor ambulante, certo? Você acha que você, em comparação aos outros vendedores que têm as lojas próprias, você acha que você sofre alguma discriminação por ser vendedor ambulante? Assim um pouco, né? Por não ter carteira registrada. Aí vai assim um pouco, né? Mas comparações eu não ligo, não. Entendi, muito obrigada. Obrigado. Estamos aqui agora com a moradora do Brás, a professora Júlia, que vai nos contar um pouco mais sobre o bairro. Há quanto tempo você mora no bairro? Eu sempre morei minha vida inteira, então há 25 anos estou lá. Qual meio de transporte você mais utiliza para se locomover? Lá é ônibus sempre, é mais ônibus e metrô. E você percebe algum problema, trânsito, demora, alguma coisa assim no transporte? Demais, demais. Pra vir pra cá, eu tenho uma linha que é a linha da minha vida, que eu pegava pra ir pra faculdade também, que é o Vila Madalena e do Chaves. E ele demora muito, assim, ele passa de meia em meia hora, especialmente de fim de semana é péssimo pra usar o ônibus, transporte público por lá. De dia de semana até o intervalo é um pouquinho menor, mas mesmo assim tem muito trânsito de dia de semana. Então, tem uma rua específica para sair do bairro que você chega a demorar meia hora para andar 1 quilômetro nela, de ônibus. Então, são realmente problemas assim que a gente tem. E conforme vai chegando no final do ano, vai piorando sempre. Quanto mais perto do Natal, pior. Tanto que janeiro é o melhor mês para você andar no Brás, justamente porque não tem trânsito. Como foi citado no G1, dia 24 de 10 de 2017, o Brás é dado como o distrito com maior taxa de homicídios de São Paulo, tendo mais de 31 vezes o número de homicídios da Moca. Você sendo uma moradora da região, já se delimitou a fazer alguma atividade por conta do medo? Sair à noite a pé no bairro eu evito muito. Evito muito. Aí à noite é quando é o único momento que eu utilizo o carro, né? Durante o dia eu consigo andar de transporte público, porque de manhã é super movimentado, então por mais que ocorram pequenos furtos e tudo mais, eu sei que homicídio é bem mais difícil de manhã. À noite que é realmente complicado. E aí à noite, pra evitar isso, aí eu ando só de carro. Sendo professora do Colégio São Luís e chegando pouco antes da meia-noite em casa, e sabendo que nesse horário ocorrem diversos assaltos, você vê alguma forma de se prevenir, como alguém vir te buscar no metrô para te levar para casa? Então, pra voltar pra casa, tem 2 jeitos que eu faço pra voltar pra casa. Ou eu volto de ônibus, que é o que eu mais costumo fazer, e aí o ônibus, como eu moro numa vilinha, ele me deixa na porta da vilinha, e aí eu entro em casa e aí é tranquilo. Ou então eu desço no metrô e aí eu pego um Uber, um táxi, alguma coisa assim pra chegar em casa. Que aí eu acho que eu evito a violência, minimamente. Como sabemos, você usa o transporte público diariamente. Gostaria de saber qual a sua opinião a respeito, ressaltando os lados positivos e negativos. Então, acho que os lados negativos é aquilo que eu falei. Tem muito trânsito, corredor de ônibus é até às 10 da manhã, então, e ele nem é respeitado direito, e aí isso prejudica bastante. Mas o lado positivo é que é uma região central, então tem muito ônibus ali, a gente tem o metrô, o trem, então para você querer chegar em qualquer lugar de transporte público, de lá você consegue. Tanto que usar carro no Brás, ainda mais quando é horário comercial, assim, não é recomendado. Lá quem manda é pedestre. Então é mais comum você ver na rua o transporte público do que privado?
Não, você vê bastante carro, só que assim, ir de carro pro Brás Mais difícil. é muito mais difícil, assim. É você querer passar horas no trânsito. E então é melhor sempre ir de transporte público. Você frequenta a feirinha da madrugada no Brás? Não. Sendo uma região de bastante comércio, morar ali, você vê como um lado positivo ou negativo? Quais seriam os prós e os contras? Os prós e os contras do comércio? Isso. Então, é tão complicado, porque assim, o fato de ter tanto comércio é o que faz o bairro funcionar. E o que faz o bairro ter muito transporte público e tudo mais. Então, o lado bom é que vai ser sempre um bairro movimentado, então, de manhã. E aí, é muito fácil sair pra comprar roupa. Tipo, numa festa, eu não tenho roupa pra ir, eu saio, compro e tá tudo bem, segue a vida. Mas, o problema é realmente à noite. Porque deu 7 horas, o bairro está deserto. Não tem mais ninguém na rua. E é realmente muito ruim esses horários. Você vê o governo fazendo alguma melhora desculpa. Você vê o governo fazendo alguma melhora na região, seja na mobilidade urbana ou na segurança? Faz tempo que eu não vejo nada por lá. Eu lembro que o Haddad teve algumas medidas para reformular, para melhorar a feirinha da madrugada. Mas eu não sei exatamente sobre o que eram as medidas que ele tomou e não vi questões de melhora assim. Para mim, o bairro tá na mesma há muito tempo. Você soube você soube do centro temporário de acolhimento a moradores de rua no Brás, feito pela gestão Dória? Você vê atitudes assim importantes na região, sendo que há muitos moradores de rua? Não fiquei sabendo. É muito difícil ficar sabendo. Você acha que os moradores de rua interferem no comércio da região ou até mesmo na vida de quem vive na região? Eu acho que interfere muito menos os moradores de rua do que o comércio em si, para um morador da região. Por exemplo, para mim, interfere muito mais as datas comemorativas, por exemplo. Me atrapalha muito mais do que o morador de rua. O morador de rua não faz nada lá para mim. Você, como moradora do bairro, sente que o comércio que o comércio lá é muito importante, acaba atrapalhando a moradia? Então, sim, acho que sim. Porque é muito mais difícil agora você pensar em morar lá, porque, por exemplo, o colégio que eu estudei lá no bairro, por exemplo, ele virou uma galeria de loja. Então, é muito difícil você achar escola para os seus filhos. Então, como que você vai mudar para um bairro que não tem escola para os seus filhos? Ou então, mesmo essa questão da mobilidade urbana. Eu vou me mudar para um bairro em que por dezembro inteiro eu vou ter que ficar em casa porque eu não vou conseguir sair por causa do trânsito. Ou eu vou realmente morar num bairro em que eu sei que de noite eu não vou ter nenhum serviço, quase não vou ter pizzaria ali para me atender, sabe? Então, para quem mora lá, eu acho que está trabalhando sim quem mora lá, mas é um movimento natural do bairro também, né? Não dá pra gente proibir o comércio em determinada região, eu acho. O que eu acho poderia, talvez, se os moradores se mobilizassem também, porque eu também não vejo o pessoal que mora no bairro preocupado com isso, sabe? Eu penso nos meus vizinhos. Porque a gente acaba também se adequando a essas coisas, de mudar o nosso horário por conta do comércio e enfim, essas coisas. A gente acaba se adequando à situação do bairro. E se os moradores estivessem realmente preocupados com isso, aí talvez poderia exigir das autoridades um olhar diferenciado para o bairro, de tentar revitalizar para que os moradores tivessem mais serviços, né? Tá bom, obrigada pela sua entrevista. Nós estamos aqui com Simone e a gente vai falar sobre a moradia aqui na região do Brás. A gente queria saber como que é para vocês receberem
tanto os moradores de rua, porque sei que não é fácil, porque alguns deles passam por coisas que não é fácil nem pra gente ver. E aqui vocês fazem um ótimo trabalho, ajudam eles. Como que é pra vocês? Tá. Então, nós estamos no Arsenal da Esperança, que é uma casa que há 21 anos acolhe pessoas que chegam de uma situação de rua. São pessoas que nós não gostamos muito de definir como moradores de rua, mas como pessoas, como de fato elas e qualquer um é. Então isso já é uma maneira de dizer como é que a gente procura acolher. Não acolher as pessoas como um problema, mas como pessoas que com certeza têm problemas, mas têm também muitas soluções, muitos recursos. Então a casa oferece um apoio, que significa no começo aquilo que a pessoa procura é um lugar para descansar, para tomar banho, para se alimentar, mas depois o Arsenal acaba sendo uma casa grande, mas é uma casa onde a pessoa que consegue tudo isso consegue também começar a pensar, por exemplo, de retornar ao estudo, de fazer um curso, de retomar o contato com a família, enfim, de se resgatar de várias formas, inclusive de problemas complexos, como você citou, como pode ser uma dependência do álcool, da droga. Mas tudo isso só se vence e consegue ser superado se uma pessoa que tem dificuldade encontra um apoio. Acredito que isso vale para qualquer um, não necessariamente só para um morador de rua. Esta é uma casa que trabalha especificamente com isso, né? Então, é difícil, mas é também uma grande oportunidade para aprender a viver de uma forma geral. Acredito que seja um pouco isso, não é? E o senhor vê alguma dificuldade aqui, tipo, algum ponto negativo em eles virem pra cá? Eu sei que é ótimo pra eles, só que alguns deles podem até não aceitar, porque com certeza que deve ter regras. E tem algum ponto negativo em tudo isso? Tem pontos de dificuldade, com certeza. Tentar ajudar uma pessoa, tentar fazer o bem é difícil. Só que é a coisa mais importante que podemos fazer. Então, se a gente sabe disso e decide, né? Quero fazer o máximo possível para ajudar aquela pessoa, como eu gostaria de ser ajudado se estivesse no lugar dela, isso faz com que você supere tantos problemas. Claro que pode ter aquela pessoa, como eu gostaria de ser ajudado se estivesse no lugar dela, isso faz com que você supere tantos problemas. Claro que pode ter conflitos entre as pessoas, pode ter este problema que eu mencionei da dependência, que é muito difícil de superar. Quando uma pessoa entra na droga, depois é dificílimo sair dela, mas não é impossível. Então a gente insiste como se aquela pessoa fosse o meu irmão. Se fosse o meu irmão, antes de desistir, demoraria um tempão, não é? Então, aquela pessoa, se eu procuro acreditar um pouco no Pai Nosso, no Evangelho, é meu irmão. Então a casa se organiza como comunidade, como grupo, com voluntários, com tantas pessoas que ajudam, para fazer com que aquele irmão encontre todas as possibilidades que precisa para sair daquela situação. Muito obrigada pela sua participação e parabéns por tudo que vocês fazem. Eu que agradeço. Se alguém quiser saber mais, nós temos um site que é www.sermig.org.br ou no Facebook é só jogar lá Arsenal da Esperança e tem bastante coisas. Obrigado a vocês. Obrigada com você, Jajá. Logo após o intervalo, no esporte, vocês vão conferir um clube muito antigo da região do Brás, que grandes jogadores renomados que vestiram a camisa da seleção brasileira também passaram por aí. Confira já já. Amiga, quanto tempo! Ai, verdade. Menina, que vestido lindo! Onde você comprou? Comprei nas lojas Marina. Tem um mais lindo que o outro, você precisa ver. Uau, a preço de banana? Claro que não, a preço de maçã. Você tá arrasando, amiga! Demais! Quer roupa pro seu Natal? Quer roupa pro seu ano novo? Lojas Marina! Não é banana, é maçã. Marina! Você tá vendo isso aqui? Não é um simples Danone, é Danonos. Boa noite! E hoje, para o esporte, não podemos esquecer de comentar sobre o Clube Atlético Flor do Brás, fundado em 1928 por imigrantes italianos.
O clube, como qualquer outro time de várzea, passa por dificuldades financeiras e está há 72 anos com suas grandes atividades. Hoje tem uma equipe tradicional que luta pela sua sede e pelos seus grandes campos. O time também já teve várias conquistas, como por exemplo o Campeonato Regional da Grande São Paulo de Clubes de Várzeas. Temos que relembrar também que grandes jogadores, renomados jogadores já vestiram a camisa do Flor do Brás no começo de suas carreiras, como por exemplo o Dema e Alex Alves. Nossa, é muito legal saber que grandes jogadores da seleção brasileira já vestiram essa camisa de um clube tão antigo da região do Brás, né? Bom, está um pouco frio, né? Vocês não acham? Prepare os guarda-chuvas e a blusa de frio. Confira o tempo na próxima semana na região do Brás. Boa noite, Jajá. As temperaturas dessa semana vão começar bem frias e o domingo vai ser frio, com mínima de 15 graus e máxima de 26 graus. Ao longo da semana a temperatura pode aumentar e na segunda-feira a mínima vai ser 19 graus e a máxima de 32 graus. Mas na terça-feira a temperatura esfria novamente e a mínima é de 14 graus e a máxima é 26 graus. Vai estar bem frio e eu acho bom vocês levarem guarda-chuva. É com você, Jajá. Muito bom, muito bom. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e para encerrar com chave de ouro, confiram agora com esse desfecho emocionante de um grande humanista da cidade de São Paulo. Olhando para essas imagens do Brás, não tem como não lembrar do grande humanista Betinho. Mas afinal, quem foi o Betinho? Betinho, além de humanista, foi um sociólogo brasileiro que nasceu em Minas Gerais em 1935, com uma rara doença chamada hemofilia. Seu trabalho mais importante foi o projeto Ação da Cidadania contra a Fome e Miséria pela Vida. Contribuía para arrecadar alimentos em favor de pobres e excluídos. Após 11 anos fazendo transfusão de sangue e lutando contra a hemofilia, Betinho morreu diagnosticado com o soro HIV positivo. 2 anos antes de falecer, começou um projeto solidário no Brás chamado Ação a Favor da Moradia, com o intuito de ajudar na recuperação de moradores de rua e recolocá-los na sociedade. Quanta ilusão! Entre papéis picados, risos rasgados, cascados.